Prestem bem atenção. Na aula passada, nós fizemos essa tela aqui, ó, de média, certo? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós utilizamos essa tela de média da aula passada como se ela fosse a tela única e principal de um programa. E, na verdade, isso não é o que acontece, né? O que acontece é que quando você cria um programa, você tem uma tela principal, essa tela tem menus, e dentro dessa tela principal você abre outras pequenas telas, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, então, ó, ela está aqui como uma tela principal. E, na verdade, ela deveria ser uma tela de um programa. Então, ela deveria, eu deveria abrir um programa, entrar no menu desse programa e chamar essa tela. Então, é o que nós vamos fazer hoje, tá? Olha só, na minha viewer, eu vou criar aqui, olha, um formulário JFrame, um form JFrame. Esse cara vai ser o principal para mim. Tá joia? Então eu vou chamar ele de FRM principal. Tá? Vou mandar finalizar. Ele tá ali. Bom, nesse cara eu já vou fazer o seguinte. Eu vou colocar nele, olha só, vou clicar aqui com o botão direito, definir layout, e vou definir para ele um layout de borda. Tá joia? Mas aí você que escolhe. Eu que escolho. O layout de borda, ele é um layout que ele tem uma parte em cima sul, uma parte embaixo norte, leste, oeste e centro. E qualquer coisa que você coloca neste layout, essa coisa é esticada para a tela inteira. Então, o nosso objetivo é justamente esse. Eu vou colocar um item nesse layout e eu quero que esse item estique para ele tomar conta da tela inteira. Por causa disso que eu estou colocando um layout que não é o layout nulo, porque a outra tela nós utilizamos com layout nulo. Então, lá, layout de borda, ele está lá. O layout de borda, você não vê o layout. Mas olha só, se eu pegar alguma coisa para arrastar aqui, ó, olha lá, ó, sul, centro, norte, tá vendo? Eu troquei a parada. Foi mal, galera. Norte, sul, leste, oeste e centro. Tá beleza? Oeste e leste. Então, em cima, embaixo, esquerda e direita. Agora, se eu errei esquerda e direita, aí tá de sacanagem também. Bom, o que eu vou fazer nesse cara? Olha só. Eu quero arrastar aqui para dentro dele cadê o nome do miserável? Esse cara aqui, ó, painel de área de trabalho. Tá joia? Então eu vou pegar um painel de área de trabalho e vou arrastar para o centro. Ó, tá no centro, soltei, ele ficou a tela inteira, que eu te falei que ele esticava, certo? Beleza. Esse cara, eu já vou alterar o nome dele aqui, ó, botão direito, alterar o nome da variável, vou chamar ele de desktop. Esse aí é o quê? Esse é o painel da área de trabalho. Isso. Tá? Então ele já chama lá desktop. Agora, eu vou pegar aqui, olha, e vou dentro de menu swing, tá? Eu vou colocar aqui, olha só, uma barra de menu. Tá certo? Eu posso... vou colocar aqui uma barra de menu, olha lá.
Que negocinho? O negócio que tá marcando, norte, sul, leste. Não, ele já está lá atrás. Ele não sai da tela, ele continua aqui, ó. Eu não vejo, porque uma coisa está por cima da outra, e mesmo que não tivesse, eu continuaria sem ver, porque ele é transparente. Mas eu vejo pela navegação aqui, ó. Então eu vou pegar aqui uma barra de menu e vou arrastar para cá. Olha lá, ficou o menu. Esse menu são várias coisas. Olha só, eu tenho uma variável jmenubar, que é esta barra. Tá vendo? Dentro da barra eu tenho lá o file, que é um menu. O menu, veja bem, a barra, porra, vocês sabem o que é uma barra. O jmenu é o botão que quando você clica, ele desce o menu. E cada botãozinho de menu é um jmenu item. Então, olha, eu tenho aqui, ó, jmenu bar, jmenu, que é o file, e dentro do file, quando eu tiver outros botões lá dentro, cada botão é um jmenu item. Esse botão aí que você coloca aí? Vou colocar. Então, olha lá, eu vou nomear, ó, vou nomear esse cara, esse jmenu para barra, para eu saber que é a barra. E aqui, o segundo lá, o edit, ó, eu vou apagar, porque eu não preciso dele no momento. Tá? Esse primeiro aqui, ó, que é o jmenu1, eu vou clicar com o botão direito, alterar o nome da variável, e vou colocar aqui, ó, mnu, de menu, né, o prefixo para menu, vou chamar de controles. Tá certo? E aí, aqui, ó, se eu clicar duas vezes, esse clique duas vezes não é duplo clique. Duplo clique é igual desgraça na vida de pobre, é um atrás da outra. Então, não pode dar o duplo clique rápido. É um clique, espera um tempinho, outro clique. Tá? Então, olha lá, um clique, outro clique, o file abriu para edição. Então eu vou alterar aqui, ó, para controles. Beleza? Agora eu quero pegar um botão lá para colocar dentro de controles para eu abrir a nossa tela de média. Então eu vou pegar aqui, ó, um jmenu item. Então aqui, ó, item de menu, porque ali está escrito em português, né? Mas tá vendo que a variável, a classe, ela está dentro de JavaX, swing, jmenu item. Então eu vou pegar um jmenu item e vou arrastar aqui para dentro do jmenu, tá? Quando eu soltei ela aqui, ó, ela já ficou dentro do meu jmenu. Então, ó, eu clico o botão direito, alterar o nome da variável, mnu, média, que é a nossa tela passada. Beleza? Eu posso, botão direito, editar texto, vou chamar o controle de média. Beleza? Tá vendo aqui, ó, que tem atalho? Tá vendo? Se eu der um duplo clique aqui, ó, eu chego nessa tela. Essa tela aqui, ó, se eu, por exemplo, tá vendo? Posicionei ali, ó, tecla de atalho. Se eu apertar aqui no meu teclado F2, o F2 vira tecla de atalho para acessar aquele menu. Então, olha lá, dei um OK. Olha lá, agora, ó, se dentro do meu programa eu só der um F2, eu já abro a tela de menu. Tá beleza? Isso parece obra do coisa ruim, mas não, o Java faz para você. Ah! Oi? Tipo assim, por exemplo, o programa inventado, eles inventam isso? Sim. Só que aí, olha só, você tem que tomar cuidado. Por que eu coloquei lá F2? Porque no Windows o padrão F1 é para pedir ajuda. Então, se você inventar os seus atalhos de qualquer jeito, você vai estar, assim, dificultando o uso do usuário, entendeu? Então, você inventa umas paradinhas que não vai de encontro aos atalhos do Windows.
Bom, aí, veja bem, agora nós temos uma questão aqui para resolver. Porque aquela tela que nós criamos, veja bem, aquela tela que nós criamos na aula passada, vou abrir essa tela. Olha só, nós criamos essa tela, esse formulário de média, só que esse formulário de média, ele herda de JFrame. JFrame é a classe que faz tela principal. Não é a classe que faz tela de dentro da tela principal. Tá certo? Então, a gente vai trocar essa herança de JFrame para JInternalFrame, que é o frame de dentro. Então, ó, eu simplesmente vou trocar essa herança, ó, JInternalFrame. Beleza? Agora, essa tela, como ela está herdando de JInternalFrame, ela não abre mais aqui. Tá certo? Porque ela é uma janela interna. Então ela precisa de uma janela principal para poder abrir. Beleza? O que eu vou fazer? Beleza, salvei ela como JInternalFrame, volto para a principal, porque agora eu vou ter que fazer essa janela abrir. Bom, vou na parte de código, eu vou fazer o seguinte. A minha classe principal, a minha tela principal, ela não chama a tela de média. Então, eu vou criar na minha classe principal uma variável da janela de tela, da janela de média. Então, eu vou fazer aqui, ó, frm média, vou chamar de frm média, beleza? Só criei a variável. Tá tranquilo? Eu criei uma variável, essa variável do tipo da outra tela. Ah, tá. Essa variável é da tela preta. Não, da tela de dentro, da média, que a gente criou na aula passada. Ah, sim. Daquela Eu estou dentro da principal e criei dentro da principal uma variável da outra tela, da tela de média. Ah, tá. Entendi. Porque eu preciso dessa variável para chamar outra tela. Beleza. Aí agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um duplo clique nesse média para abrir o evento para eu programar nesse evento de clique. Tá? Quando o usuário clicar aqui, vai ter que abrir a outra tela. Então, ó, vou dar um duplo clique aqui, ó. Vai abrir para mim. Eu acho que foi no lugar errado. Vou fazer assim, ó, botão direito, eventos, action performance. Abriu aqui, ó, o evento para eu fazer o clique do botão lá de menu, daquele JMenu item. Fala. Professor, aí que eu vou invocar no caso aquele JFrame, para poder abrir. Não, o JFrame, ele é a sua tela principal, ele vai abrir direto logo quando você iniciar o programa. Aqui, você vai abrir a outra janela, a FRM média. Aquela de antes. Só que aquela de antes já não é uma JFrame, porque a gente trocou a herança dela. Ela é um JInternalFrame. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter que instanciar a outra tela. Então, ó, frm média é igual a new frm média. Beleza? Instanciei. Agora, eu vou pegar essa tela instanciada. Veja bem, no momento que eu instanciei, o visible dela está false. Ela não pode ser vista. Então, eu vou pegar, antes dela ser vista, eu vou pegar essa tela e vou adicionar no meu desktop, que é o fundo da janela principal. Então, ó, desktop ponto add, ó, eu vou adicionar frm média. Adicionei. Agora sim, eu vou mostrar essa janela. Tá certo? Então, ó, frm média ponto set visible
true. Agora eu mostro essa janela. Beleza? Ah, tá. Então tava já falso antes. É, o padrão do J-Internal Frame é ser instanciado como falso. O visible dele é falso. Aí ele vai pro preto. Que é o desktop. É, aquilo lá só tá assim, preto, fundo preto, para a gente enxergar ele agora. Mas quando eu iniciar a tela, você vai ver que ele é claro, tá? Então, tipo assim, ele tá... aprende assim, ele está indo para o desktop. O desktop é o fundo da janela principal. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Essa janela aqui, essa principal, eu vou fazer algumas configurações nela. Então, olha só. Botão direito aqui no JFrame, propriedades. Eu vou colocar nela aqui, olha só. O título. Vou chamar ela aqui de aula de Java. Pronto. Para não dar um título normal. Vejam que... Deixa eu achar a propriedade aqui, olha. Tá vendo esse cara aqui, olha? Extended State é uma propriedade da janela. Essa propriedade Extended State, ela diz como que a janela vai nascer, como que ela vai abrir. Então, eu vou clicar aqui do lado, ó, para eu programar aqui dentro. Olha lá, ó, cliquei, vai aparecer esse cara aqui, olha, eu vou colocar aqui ó, um código personalizado. E aqui eu vou colocar eu vou colocar esse cara aqui, ó. Eu começo a digitar, dou um Ctrl espaço. Olha lá, ó, maximized both. Então eu vou maximizar tanto vertical quanto horizontal. Both. Vou maximizar tanto na vertical quanto na horizontal. Tá joia? Dei OK. Agora, eu ainda tenho outra coisa que eu quero fazer. Quando eu der play no meu programa, para eu não precisar toda hora vir aqui, botão direito, executar arquivo, eu quero fazer o seguinte, quando eu der play no meu programa, eu já quero que essa tela abra. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu criei o meu projeto, tem duas situações que eu posso fazer, tá? Quando eu criei o meu projeto, ele criou esse pacote aqui, ó, com o nome do projeto e criou essa classe. Tá vendo? Que lembra que nós fizemos minha primeira classe, que orgulho. Nessa época vocês pensavam que vocês programavam muitas coisas, né? Acho que nem desde essa época. Não, mas o volume de programação vocês já achavam que era muito já, né? Eu posso fazer aqui, nesse cara, eu posso fazer o seguinte, olha. Vou comentar, para vocês nunca esquecerem do primeiro código de vocês. E eu posso fazer o seguinte, ó. FRM principal P igual a new FRM principal. E aí eu faço p.set visible true. Beleza. Agora, ó, se eu der um play, ele vai executar esse cara aqui primeiro e, consequentemente, a tela abre maximizada aqui. Tá vendo? Essa área branca é o desktop que lá no design estava preto. Bom, tem que falar com a galera da Oracle. Aí, olha lá, controle média. Aqui, ó, a nossa tela média, tá vendo? Ela nasceu pequenininha de novo. Então, quando eu mudei de JFrame para JInternal Frame, alguma coisa deve ter mudado nas propriedades dela, e aí ela tá sem o tamanho original dela, tá? Então, vamos lá nela para ver o que aconteceu. Ó, botão direito, propriedades...
Agora vamos aos problemas. Olha só. É agora que vai começar. A gente estava fazendo o caminho perfeito. Agora que nós vamos começar a resolver as coisas. Olha só. Se eu clicar aqui, ó, controle média, abriu a janela. Tá? Vamos ao problema 1. Ó, vamos ao problema 1. Olha lá, ó. Se eu apertar F2, abre outra janela igual. Outra. Tá vendo? Olha lá. Por quê? Porque toda hora eu estou criando uma instância da mesma variável. Então, ó, cada janela dessa está numa posição de memória. E todas elas são da mesma variável. Não acho o problema, não. Acho até prático. Você quer fazer mais de um, você coloca um. Pensa bem, o usuário já erra com um só. Aí você deixa ele abrir 500. Né? Outro problema que nós temos aqui é que, olha só, lembra que nós fizemos o botão sair? O sair, ele tem que fechar essa janela. Só que nós fizemos um system.exit. Então, quando eu clico em sair, eu encerro o programa inteiro. Então, vamos começar pela coisa fácil. O nosso sair, ele não pode ser o system.exit 0, porque esse cara encerra o programa inteiro. Então, nós vamos sair com dispose. Pronto, está consertado. O dispose só fecha a própria janela interna. Beleza? O primeiro problema está consertado. Vamos para o segundo problema. Olha só. Quando eu pego, veja bem, quando eu pego e abro uma janela, para eu não deixar com que o usuário abra uma segunda, terceira, quarta janela igual, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que desabilitar aquele menu. E aquele menu só volta a ficar habilitado quando fecha a janela. Certo? Então o que eu vou fazer? MNU média ponto set enable false. Beleza? Então, a partir de agora, olha como é que ficou. Ó, controle média. Beleza, tá aberto uma. Controle, olha lá, tá desabilitado. Pode apertar F2 à vontade que não... Se eu clicar em sair, fecha a janela de dentro. E agora, outro problema. Porque eu não reabilitei o menu. Então, quando você apertar no menu, você tem que mudar a visibilidade do menu. Sim. Mas aí, olha só, quando eu mandar sair, eu tenho que pegar e habilitar o menu. Olha só, MNU não conhece. Por quê? Porque essa janela é filha. Então, o pai enxerga o filho, mas o filho... Qual a solução? Qual a solução? Não. Oi? Aquele de duplo, que tipo, um enxerga o outro. Não tem um negócio desse? Então, mas se eu fizer a janela também, a média também enxergar a janela principal, eu vou ter duas instâncias. Então, é como se eu pulasse de uma janela para outra. Então, qual é a solução? É uma coisa que vocês já sabem há muito tempo, que é, eu vou pegar esse menu aqui, olha, vou nas propriedades dele e vou aqui no código dele, tá vendo que esse menu, ele é private? Então, eu vou colocar que ele é público e também que ele é estático. Por quê? O estático eu preciso instanciar? Basta eu chamar o nome da classe, ponto o nome da variável, que eu altero ela. Então, a partir daí,
de dentro da classe filha, eu consigo enxergar a classe mãe. Agora, olha só, no meu sair, o que eu vou fazer? Ó? MNU. Opa, lá, eu tenho que chamar FRM principal ponto MNU ponto, eu não sei se eu salvei. Espera aí. FRM principal, já salvei. Então volta lá. Lá, MNU média ponto set enable true. Beleza? Então agora vou mandar rodar. Olha lá, ó, F2 abriu, tá? Aqui, olha lá, tá desabilitado. Agora se eu mandar sair, tá habilitado de novo. Mas vamos botar mais um probleminha. Sempre tem um probleminha a mais. Eu vou fazer o seguinte, aqui na média, na FRM média, eu vou alterar as propriedades dela e vou colocar aqui, deixa eu ver, tá vendo aqui, ó, closeable, a propriedade closeable, eu estou dizendo que essa janela é fechável. Essa janela é fechável, então ela passa a ter, aqui ó, Que bonitinho. viu? Muito bonito. Mas quando você apertar ali, ela vai fechar daquela outra forma também? Então, esse que é o problema. Essa janela agora, ó, F2, ela é fechável. Então, lá, fechei. Vai ficar igual sair? Pois é, aqui, ó. Ai, isso é difícil isso. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou na janela, olha bem. Eu vou lá na janela, no JFrame, vou abrir a minha... Vou até pela navegação aqui, ó. Vou lá no meu JInternalFrame, botão direito, eventos, e eu tenho o evento de... Não. Olha só, internal frame closing ou deactivate. Tá vendo? Eu vou lá no closing. É o evento que é disparado quando a janela está fechando. Tá certo? Aí o evento que a janela está fechando, eu vou fazer nesse evento, ó, FRM principal ponto MNU média ponto set enable false. Então, agora, olha lá, ó, tá desabilitado, né? Olha lá, se eu clicar aqui no botãozinho, ele reabilita. Se eu quiser retirar um evento que eu já programei, eu venho aqui, ó, botão direito, propriedades, em eventos, tá vendo que eu tenho todos os eventos aqui, olha? Então, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, e apagar esse cara, tá? Não, olha só, apaguei. Aí aqui, ó, apaguei. Ah, não, esse close eu não apaguei, não. Agora já era. Ó, é o close, volta nele lá. Beleza. Tá vendo? Eu consigo tirar dali do meu código quando eu tô apagando. Então eu tenho que ir por ali. Porque aqui, ó, como a área tá cinza no fundo, eu não consigo apagar. Tá certo? Então eu tenho que, tipo assim, sem querer, criei um evento, porque eu fui dar um clique, depois um clique, sem querer eu dei 2 cliques, aí criei um evento. Aí, pô, não vou usar aquele evento para nada, então para que ele vai ficar lá? Então eu posso ir pela interface gráfica, eu vou lá, ó, botão direito, propriedades, vou na guia de eventos, acho o evento que está aqui e apago. Outra coisa, galera, aqui na área de evento,
tá? Aqui na área de evento, existem mais eventos do que eu procurando por aqui, ó. Ó, não sei. Não, tem alguns... Eu acho que esses eventos aqui são só os que são mais comumente usados. Mas tem alguns outros eventos que você só vai achar lá naquela área de propriedade. Entendeu? Tem alguns eventos que você só acha lá. Eu acho que, como isso aqui é um menu de contexto, ele deve ter só os eventos mais comumente usados na programação para agilizar. Mas alguns eventos você tem que vir aqui em propriedade, evento, e aí você acha eles aqui. Então nem todos que estão aqui estão lá. Tá? Então assim, é basicamente para quando você procura um evento, você não achou lá, então você tem a opção de procurar ali.